Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado Marighella. Bom pessoal, Marighella é um filme que originalmente estreou lá no Festival de Berlim em 2019, primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, então se trata de um filme nacional, e que no caso estreou nos cinemas brasileiros apenas agora, no dia 4 de novembro de 2021. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, porque tem bastante pontos interessantes a serem tocados. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever no canal, também deixar o like nesse vídeo, porque o like de vocês ajuda demais, faz o canal crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar os últimos anos de vida do Carlos Marighella. Carlos Marighella foi um político, escritor, poeta e também revolucionário brasileiro que atuou principalmente ali no meados da década de 60, pelo menos do que é mostrado nesse filme. A vida dele é muito maior do que isso, a história dele é muito maior do que isso, mas vamos focar em relação ao filme especificamente. O que nós mostramos aqui é ele pós-ditadura militar, como o Marighella e também os seus companheiros tentaram fazer uma revolução armada para poder combater a ditadura militar, criando basicamente, principalmente na verdade, a Ação Libertadora Nacional. E dentro desse contexto de luta, a gente vai ter também alguns contrapontos sendo colocados, principalmente a relação do Marighella com seu filho, como ele se sentia culpado por não estar presente na vida do filho, mas como ele acreditava que isso era importante para poder criar um mundo melhor exatamente para ele. Dentro desse contexto, a gente vai ter a perseguição, a construção do Marighella e como ele foi colocado como inimigo número um do país, uma vez que ele queria derrubar o governo ali, o governo ditatorial, e também acabar com a interferência externa dentro do país, principalmente a interferência imperialista norte-americana dos Estados Unidos. E dando uma boa resumida, seria essa sinopse do filme. Agora vamos entrar em alguns pontos que são importantes a serem comentados. Bom, esse é um filme que ele já vem causando, digamos assim, muita polêmica, vem chamando muita atenção mesmo antes do seu lançamento. Primeiro, por causa da personalidade que ele traz aqui, da biografia sobre o Carlos Marighella. A gente vive um momento muito conservador dentro do país, dentro do Brasil. Então, quando a gente traz uma obra baseada na vida de um líder comunista, isso acaba, digamos assim, fervendo os ânimos de muitas pessoas, o que levou esse filme a passar por vários percalços, como eu falei lá no início. Ele teve dificuldades para estrear no Brasil por causa que houve um boicote e, pelo menos na minha opinião, a palavra melhor seria até uma censura da Agência Nacional de Cinema, não necessariamente da agência, mas do pessoal que comanda a agência atualmente. Mas depois de passar por cima de tudo isso, o filme conseguiu estrear, vem sofrendo alguns boicotes em relação como ao site do filme, que chegou a cair por causa de muitos acessos, de robôs, etc. Bem como algumas notas, digamos assim, maldosas que o filme vem recebendo no próprio IMDb. Mas vamos tentar olhar o filme, digamos assim, como uma obra cinematográfica em si. O filme ele é extremamente potente como uma obra de cinema. Por que eu digo isso? Vamos começar falando da direção do Wagner Moura, já que eu acho que é uma das coisas que mais pode atrair o público, já que o Wagner Moura é um cara muito conhecido dentro do cinema brasileiro. Aqui ele consegue entregar um filme que usa muito da câmera na mão, o que faz com que a câmera fique balançando a todo momento, o que torna tudo isso muito dinâmico. Parece que você está no meio de toda aquela confusão que está acontecendo ali, que parece que você está junto dos personagens, bem como ele utiliza de muitos ângulos fechados para trazer uma sensação claustrofóbica para tudo aquilo. Então parece que a todo momento você está tenso, parece que a todo momento tem alguém, um perigo te rondando, o que faz você ficar imerso exatamente naquela situação que o país atravessava na década de 60 e posteriormente também até o fim da ditadura militar. E ainda assim, ele também consegue trabalhar com vários planos sequências, as cenas de ação são bem construídas. Então, como diretor, o Wagner Moura se mostrou também extremamente competente. Como ator, ninguém tinha dúvida da sua capacidade, mas aqui ele se mostra numa vertente diferente, conduzindo o filme como diretor, que ele é extremamente capaz também e talentoso. Passando para o segundo ponto que deve aguçar a curiosidade das pessoas, que é em relação à interpretação do seu Jorge.
Dá para dizer que as interpretações no geral desse filme são muito boas. A gente tem o Bruno Galhaço, né, fazendo o delegado, a gente tem o Roberto Carrão fazendo, né, um dos companheiros do Marighella, mas, né, o filme brilha mesmo é na atuação do Seu Jorge. O Seu Jorge, ele é uma espécie de artista completo, digamos assim, ele faz muita coisa, ele compõe, ele canta, canta em vários estilos diferentes, ele toca, né, instrumentos musicais e também é ator. Ele já atuou em outras situações e aqui em Marighella ele entrega uma atuação simplesmente incrível. A gente consegue, digamos assim, se sentir próximo do personagem ao mesmo tempo que se sente intimidado. A gente consegue ver no olhar dele a tensão, a preocupação e tudo isso, nos jeitos de falar, nos trejeitos de agir. Ele acaba realmente dando vida a esse personagem de maneira excelente. Agora, falando um pouquinho da questão biográfica de Marighella. O filme funciona como obra cinematográfica, como falei, ele é muito impactante, ele tem cenas brutais e em muitos momentos violentas, que tem que ser assim por causa do retrato histórico da época. Mas a questão de biografia, como toda obra biográfica do cinema, ela acaba optando por fazer recortes, por trazer determinadas óticas para a história que ela quer contar. Aqui, como eu falei, são apenas 5 anos de vida do Marighella contados, e mais especificamente ali os últimos, né? Então, é um retrato muito curto perante toda a vida, né, do Marighella, de toda a sua história, mas também, né, uma ótica sobre um determinado olhar daquela persona específica. Então, várias coisas acabam ficando de fora e outras coisas são tanto quanto, digamos assim, diminuídas, talvez por certo receio da produção de ter, né, digamos assim, utilizar, né, termos que poderiam ter causado certa aversão, né, de algumas pessoas, mas que talvez também possa ser visto por outras partes do público como um medo, né, um acovardamento. Vou dar um exemplo, que é a questão, por exemplo, da cena onde tem a entrevista. O Marighella, ele é assumidamente, né, foi assumidamente uma pessoa, né, de ideologia marxista e leninista. Então, quando se pergunta para ele se ele é leninista, ele responde: sou brasileiro. Soa um pouco estranho, não sei qual foi o intuito de tudo isso, mas ainda com esse olhar específico biográfico, não olhar para a história como um todo, de tirar, né, de não ter, né, a consideração por outros fatos, outras pessoas que passaram pela vida do Marighella, e acho que principalmente tratar, né, a ação libertadora nacional de forma, digamos assim, tão precária, parece que foi um movimento tão amador, quando na verdade foi algo muito maior. Eu entendo tudo isso para o filme funcionar, e acho que Marighella, por mais que não tenha tudo da biografia da persona, até porque seria praticamente impossível fazer isso, serve como porta de entrada para que mais pessoas conheçam a história, né, a pessoa que foi o Carlos Marighella, a sua luta. Concorde as pessoas ou não, mas que pelo menos vão conhecer, que aqui o filme ele atinge o objetivo que é trazer o nome do Marighella de novo, né, à discussão, algo que durante muito tempo foi colocado de lado e muitas vezes foi até visto de forma banal, de forma errônea. A história do Brasil está aí e tem que ser revista em diversos momentos, porque no final das contas, né, a gente vem passando por momentos complicados e isso tudo é um reflexo de muita coisa, né, de desconsideração histórica e de vários outros fatores dentro da nossa sociedade, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Eu vou ficando por aqui então. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.